Dentro de muitos grupos étnicos no mundo hoje, pequenas marcas genéticas de espécies humanas extintas podem ser encontradas. Entre 1 e 4% do DNA de populações não africanas veio dos neandertais extintos há muito tempo. E em populações da Australásia, entre 4 e 6% do nosso DNA pode ser rastreado até os denisovanos. Essa é uma evidência genética visível de que nossos ancestrais, milhares de anos atrás, cruzaram com humanos arcaicos que não eram membros da espécie Homo sapiens. Certas variações genéticas herdadas dos nossos antepassados não Homo sapiens podem influenciar a nossa aparência e como nos sentimos hoje. A textura do nosso cabelo, nossa altura, o olfato, a força do nosso sistema imunológico e como reagimos a grandes altitudes podem ser afetados pela quantidade de DNA de Neandertal ou denisovano que carregamos como humanos modernos. No entanto, à medida que a ciência e a pesquisa genética avançaram ao longo dos anos, ficou evidente que parte do DNA herdado no genoma humano moderno não pode ser atribuída a nenhuma população conhecida de humanos arcaicos. Sabemos que eles existiram, pois traços de sua informação genética podem ser encontrados em nossos corpos hoje, mas não temos evidências fósseis concretas de quem eles poderiam ter sido. Essas peças ausentes do quebra-cabeça são chamadas de populações fantasmas. Em alguns grupos étnicos de humanos modernos, o DNA de populações fantasmas pode representar até 19% de sua composição genética. Isso levanta várias questões, mas principalmente, quem eram esses humanos fantasmas arcaicos que deixaram seus genes para trás? No vídeo de hoje, vamos explorar a ideia de fantasmas genéticos no registro antropológico, reunindo as informações que temos a sorte de ter em mãos. Junte-se a nós, enquanto damos uma olhada mais profunda em nós mesmos para descobrir os super-humanos, fantasmas arcaicos que estão tão perto e ao mesmo tempo tão distantes. Cientistas modernos conseguiram perceber, em 2012, que os primeiros americanos, os antigos Homo sapiens que atravessaram a agora submersa ponte de terra de Bering, entre o leste da Sibéria e o oeste do Alasca, frequentemente cruzavam com membros de outra misteriosa população humana. Eles descobriram isso ao analisar detalhadamente o DNA presente nos restos mortais desses humanos. Mas sem nenhuma evidência fóssil concreta, não havia como saber exatamente quem era essa misteriosa população extinta, como eles eram, ou mesmo de onde vinham. Tudo o que eles sabiam era que esse trecho de DNA não correspondia ao encontrado em nenhuma população humana sobrevivente. É aí que surgiu o termo população fantasma. Isso foi, no entanto, até que restos antigos descritos na Sibéria em 2013, cujo DNA correspondia ao bloco genético ausente, fossem encontrados. Isso provou que populações arcaicas e extintas de Homo sapiens realmente existiram e não precisavam mais ser consideradas uma população fantasma. No entanto, aos poucos, ficaria evidente que outros humanos arcaicos tinham peças adicionais faltando em sua composição genética. Populações fantasmas, ao que parece, estavam presentes em todo o mundo antigo, e uma população particularmente grande da Eurásia, perto do final do Pleistoceno, continua deixando os antropólogos intrigados. O que é ainda mais interessante, porém, é que algumas dessas populações fantasmas podem nem sequer ter pertencido à espécie Homo sapiens. Na verdade, pode ter havido uma ou mais espécies desconhecidas, semelhantes aos neandertais e denisovanos, que os pesquisadores ainda não descobriram. Coletivamente, esses humanos desaparecidos foram chamados de super-arcaicos e podem ser ainda mais antigos do que os próprios neandertais e denisovanos, representando populações remanescentes que os humanos modernos encontraram possivelmente logo fora da África. DNA fantasma
foi encontrado não apenas em Homo sapiens, mas também nos restos de espécimes de neandertais e denisovanos. Em 2014, cientistas genéticos conseguiram identificar segmentos não identificados de DNA nos restos de ambas as espécies arcaicas que não podiam ser rastreados até nenhuma população humana conhecida. Acredita-se que essa espécie misteriosa pode ter existido em algum momento entre 900 mil e 4 milhões de anos atrás, o que significa que eles podem ter surgido significativamente cedo na linha do tempo geral da humanidade. Outros genomas de neandertais e denisovanos adicionais também foram analisados em 2020, o que forneceu evidências de apoio de que esse cruzamento com uma espécie misteriosa realmente aconteceu. Esse estudo também mostrou que os ancestrais comuns dos neandertais e dos denisovanos, chamados informalmente de neanders, por alguns cientistas, também cruzaram com a espécie desconhecida, o que significa que esse DNA misterioso foi transmitido para os descendentes dos neanders quando eles se dividiram em dois grupos. A espécie ausente em questão, então, pode não ter se parecido muito com os neandertais, denisovanos ou Homo sapiens, mas era basal em relação aos três, tendo se separado da linhagem humana muito antes. Ainda assim, eles eram próximos o suficiente para terem conseguido passar seus genes para as espécies humanas conhecidas do final do Pleistoceno, e alguns grupos étnicos de Homo sapiens modernos ainda carregam esse DNA misterioso hoje em dia. Na época em que esse cruzamento aconteceu, os humanos já haviam deixado a África, pois Homo neanderthalensis e Homo denisova, duas espécies que evoluíram na Eurásia, estavam envolvidas no processo. Isso leva a uma possibilidade intrigante. Os super-humanos arcaicos em questão podem ter sido uma nova espécie que descendeu da primeira população de Homo erectus a deixar a África há 1,9 milhão de anos. Quando o Homo erectus deixou o continente pela primeira vez, ele se dividiu em populações distintas, que gradualmente avançaram para a Eurásia e o Sudeste Asiático. Houve alguns grupos que se separaram dessa população principal e se tornaram resistentes a condições mais frias e de alta altitude. Eles dariam origem aos neandertais e denisovanos. Outros viajariam para as ilhas da Indonésia, onde se tornariam diminutos, bem adaptados para viver em florestas densas. Eles dariam origem ao pequeno Homo floresiensis. Não está fora de questão que outra linhagem ainda mais basal possa ter se separado do grupo principal do Homo erectus, quando eles deixaram a África, dando origem a outra espécie ainda não descoberta, que um dia conheceríamos apenas como os super-arcaicos. Quando os neandersovans encontraram esse grupo de humanos super-arcaicos, houve cruzamento, e o DNA deles acabou fazendo parte da composição genética dos neandersovans. No entanto, o Homo erectus e seus descendentes podem não ser a única fonte desse DNA misterioso. A análise genética parece apoiar a teoria de que o cruzamento com uma população fantasma ocorreu em duas ondas. A segunda onda ocorreu depois que os neandertais e os denisovanos se separaram, possivelmente após a extinção do Homo erectus. Será que poderia ter existido um grupo totalmente diferente de humanos misteriosos, do qual ainda não temos conhecimento, que poderia ser responsável por essas lacunas em nosso entendimento? Outra pergunta a se fazer ao considerar a identidade desses super-arcaicos é o que aconteceu com eles. Sabemos que havia indivíduos suficientes vivos no mundo, naquela época, para deixar uma marca clara no DNA de vários grupos étnicos de humanos modernos, assim como dos extintos neandertais e denisovanos. Uma teoria é que à medida que os super-arcaicos continuaram a cruzar com Homo sapiens, neandersovanos e seus descendentes divididos, seu genoma foi efetivamente absorvido como resultado. O cruzamento
pode ter sido tão intenso em certos lugares que a linha entre neandersovano, Homo sapiens e superarcaico pode ter se tornado difusa à medida que genes e características se misturaram em um grande caldeirão. Neandertais e denisovanos podem ter sido mais proeminentes e comuns, e como resultado, as populações de superarcaicos simplesmente não conseguiram acompanhar. Na verdade, acredita-se que exatamente a mesma coisa tenha contribuído para a queda dos neandertais há cerca de 40 mil anos, quando o cruzamento com Homo sapiens efetivamente absorveu o Homo neanderthalensis até a extinção. Pode ser que a história simplesmente estivesse se repetindo quando os neandertais foram varridos da face da Terra. Se isso ainda não foi mistério antropológico suficiente para você, então considere que vários grupos étnicos de humanos da África subsaariana que vivem hoje contêm o DNA não identificado de uma espécie ainda mais antiga. A composição genética de alguns desses humanos modernos contém entre 2% e impressionantes 19% de um DNA arcaico misterioso que pode ter pertencido a uma espécie humana que estava presente na África antes que o Homo sapiens tivesse deixado o continente. Novamente, esse DNA pertencia a uma espécie humana basal, não particularmente próxima do Homo sapiens. Então, o que exatamente era isso? A hipótese atual, desde 2020, é que essa era uma espécie que se separou do ancestral comum do Homo sapiens e dos neandertais. Isso significaria que outra linhagem separada de humanos, distinta de nós e dos nossos parentes evolutivos mais próximos, também estava vivendo na África enquanto ainda estávamos evoluindo. Mas de forma bizarra, nenhum fóssil concreto foi deixado para nos dizer exatamente o que essa espécie quase humana poderia ter sido. Essas variações genéticas foram perdidas em populações não africanas, mas são particularmente substanciais nas populações africanas em que foram descobertas. Isso pode realmente significar que uma espécie misteriosa esteve presente na África até relativamente muito recentemente, pelo menos recente o suficiente para que ela pudesse cruzar com humanos modernos vivendo na África antes que eles tivessem a chance de migrar para fora do continente. Pode ter sido mais um ramo do Homo erectus, que começou a evoluir separadamente do Homo sapiens. Ou pode ser algo completamente diferente, mas sem evidências fósseis é difícil afirmar com certeza. É isso que torna esse fenômeno genético tão intrigante. Por centenas de milhares, talvez até milhões de anos, nossos ancestrais interagiram frequentemente com uma espécie sobre a qual agora não sabemos absolutamente nada. Esses encontros podem ter moldado a vida deles diariamente. Eles podem até ter sentido amor e compaixão por membros dessa espécie misteriosa, que foi totalmente e completamente perdida nas profundezas do tempo. É quase inacreditável imaginar nós mesmos compartilhando o planeta com outra espécie de humanos hoje em dia, quando apenas Homo sapiens existe atualmente no mundo. Mas essa era realmente a realidade para nossos ancestrais. A cada passo, áreas do mundo que eles nunca tinham visitado apresentavam ameaças estranhas, oportunidades, tecnologias e, ao que parece, companheiros. Os seres humanos, na verdade, não são a única espécie a ter vestígios de populações fantasmas em seu DNA. Genes misteriosos também foram descobertos em algumas espécies de animais modernos. Mas, notavelmente, em 2015, um estudo mostrou que porcos domésticos modernos possuem trechos de DNA pertencentes a uma população fantasma desconhecida que cruzou com eles enquanto migravam pela Eurásia durante o Pleistoceno. Isso indicaria que talvez não tenha sido apenas o javali selvagem que deu origem ao porco doméstico durante os primeiros dias do assentamento humano e da agricultura. Uma espécie ainda não descoberta
pode ter desempenhado um papel fundamental também. O mesmo também pode ser dito sobre o lobo cinzento. Em 2018, pesquisadores que estudavam o genoma dos canídeos modernos descobriram que o último ancestral comum entre o lobo cinzento e o coiote cruzou com uma espécie misteriosa e não identificada de cão pré-histórico, que provavelmente era relacionada ao Dolly moderno, uma espécie de canídeo selvagem do sudeste asiático. Além disso, existem inúmeras lacunas no registro fóssil que servem como elos perdidos entre as linhagens das espécies. Como a fossilização é um fenômeno raro, nem todas as espécies foram preservadas em sedimentos e, por isso, grandes lacunas costumam ser deixadas enquanto os cientistas tentam juntar as ligações entre as espécies conhecidas. Fósseis de transição entre espécies são ainda mais raros e há muitas peças faltando entre as linhagens de mamíferos antigos, aves, dinossauros, ictiossauros, invertebrados e outros que simplesmente ainda não foram descobertos. Existem pouquíssimos fósseis que mostram, por exemplo, como os primeiros arcossauros, semelhantes a lagartos, evoluíram para se tornar os acrobáticos pterossauros alados, os primeiros verdadeiros mestres aéreos do mundo dos vertebrados. Da mesma forma, sabemos muito pouco sobre como os ictiossauros fizeram a transição de quadrúpedes terrestres para enormes predadores marinhos de topo, quase totalmente semelhantes a peixes, mas em um espaço de tempo relativamente curto. Nesses casos, é a especulação que muitas vezes prevalece, enquanto os pesquisadores tentam preencher as lacunas. Alguns animais modernos, às vezes chamados de fósseis vivos, raramente enfrentam esse problema. Protangeila palau, uma espécie de enguia que vive em cavernas de águas profundas, foi descoberta em 2012, sendo imediatamente colocada não apenas em seu próprio gênero, mas também em sua própria família. Frequentemente chamada de enguia primitiva de caverna de Palau, essa espécie manteve características encontradas apenas em espécies antigas de enguias e é morfologicamente muito diferente de todos os seus parentes mais próximos, se é que podemos chamá-los assim. Os cientistas acreditam que esse peixe pode ter se separado de todas as outras linhagens de enguias há mais de 200 milhões de anos e desde então vem evoluindo separadamente das demais. Notavelmente, nada no registro fóssil jamais foi encontrado como ancestral dessa única espécie de enguia em todo esse período de 200 milhões de anos, o que significa que toda a sua história natural, até agora, é algo como um fantasma. Só podemos nos perguntar como algo tão raro conseguiu, milagrosamente, persistir, passando despercebido tanto por paleontólogos quanto por biólogos por tanto tempo. O conceito de humanos fantasmas superarcaicos é um dos maiores mistérios da evolução da nossa espécie. Pensar que linhagens inteiras de espécies podem ter sido perdidas nas profundezas do tempo é, no mínimo, uma ideia frustrante. Isso nos impede de realmente conhecer toda a nossa própria história natural. O que podemos esperar, no entanto, é que as tecnologias e práticas paleontológicas modernas nos ajudem a descobrir mais espécimes de humanos arcaicos nos próximos anos. Considerando que havia humanos suficientes desse tipo para deixar uma marca duradoura em nosso genoma moderno, talvez não seja impossível esperar por uma descoberta fóssil revolucionária.